Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 7. No meio da confusão. Elaine saiu do pavilhão após a reunião e entrou em um bosque com cerca de uma dúzia de árvores. E não eram quaisquer árvores, eram imponentes, saudáveis, de galhos enormes, belas árvores, com centenas de metros de altura e troncos enormes. A maneira como ela congelou e ficou boquiaberta teria sido constrangedora se todos os outros não estivessem fazendo o mesmo. Ela olhou para o lado, onde Egwene estava, boquiaberta, enquanto observava as árvores enormes. O sol ainda brilhava lá em cima, mas as folhas verdes sombreavam a área, explicando por que a luz havia diminuído dentro da tenda. Estas árvores, disse Perrin, dando um passo à frente e apoiando a mão na casca grossa e nervurada. Já vi grandes árvores assim antes. Dentro de um estábulo. Elaine abraçou a fonte. O brilho de Saidar estava lá, um calor comparável ao do sol. Ela respirou o poder e se divertiu ao notar que a maioria das mulheres que conseguiam canalizar tinham feito o mesmo que ela no momento em que um pouso foi mencionado. Bem, seja lá o que Rand seja agora, disse Egwene, cruzando os braços, ele não pode simplesmente fazer o pouso aparecer. Ela pareceu achar o pensamento reconfortante. Para onde ele foi? Perguntou Elaine. Ele andou por ali, disse Perrin, acenando em direção às árvores. E desapareceu. Pessoas caminhavam entre os troncos enormes, soldados dos vários acampamentos, olhando para cima. Ela ouviu um Shenarano conversando com Lord Agelmar ali perto. Nós os vimos crescer, meu senhor. Eles irromperam do chão, levaram menos de 5 minutos para ficarem tão altos. Eu juro, meu senhor, ou nunca mais desembainharei a lâmina. Tudo bem, disse Elaine, liberando a fonte. Vamos começar. Nações estão queimando. Mapas. Precisamos de mapas. Os outros governantes se voltaram para ela. Na reunião, com Rand ali, poucos se opuseram à sua escolha para liderá-los. Era assim que as coisas podiam ser perto dele. Uma pessoa era arrastada pelas marés da vontade de Rand. As coisas pareciam tão lógicas quando ele falava delas. Muitos agora pareciam descontentes por ela ser colocada acima deles. Era melhor não lhes dar tempo para pensar no assunto. Onde está o mestre Norri? Perguntou ela de Ellen. Será que ele poderia ter? Tenho mapas, majestade, disse Gareth Bryne ao sair do pavilhão, com Siwan ao seu lado. Ele parecia mais grisalho do que ela se lembrava. Vestia um casaco e calças brancas engomadas, com o peito marcado pela chama de Tarvalon. Ele se curvou em respeito, mas não se aproximou demais. Seu uniforme deixava claro sua lealdade, assim como a mão protetora de Siwan em seu braço. Elaine se lembrava dele parado com a mesma expressão serena atrás da mãe. Nunca presumindo, sempre protegendo a rainha. Aquela rainha o havia deixado para trás. Aquele acontecimento não fora culpa de Elaine, mas ela podia ler a confiança quebrada no rosto de Bryne. Elaine não podia mudar o que tinha acontecido e desaparecido. Ela só conseguia olhar para o futuro. Se o senhor tiver mapas desta área e dos potenciais campos de batalha que nos foram apresentados, Lord Bryne, adoraríamos vê-los. Gostaria de mapas da área entre aqui e Caemlyn, um mapa detalhado de Kandor e seus melhores mapas das outras áreas da fronteira. Para os governantes, ela continuou, reúnam seus comandantes e conselheiros. Precisamos nos reunir imediatamente com os outros grandes capitães para discutir nosso próximo curso de ação. Não demorou muito, embora a confusão se instalasse, com 2 dúzias de facções diferentes se pondo a trabalhar. Servos abriram as laterais do pavilhão, e Elaine ordenou que Sumeco reunisse parentes e guardas para buscar mesas e cadeiras através de um portal em seu acampamento. Elaine também solicitou relatórios específicos sobre o que estava acontecendo na Fenda, onde Rand havia pedido a maior parte dos exércitos da fronteira que fossem resgatar Lan. Os governantes e os grandes capitães ficaram para trás para o planejamento. Logo, Elaine e Egwene estavam examinando os mapas detalhados de Bryne, espalhados em 4 mesas. Os governantes recuaram e permitiram que os comandantes deliberassem. Bom trabalho, Bryne, disse Lord Agelmar. O Shenarano era um dos 4 grandes capitães restantes. Bryne era outro. Os 2 últimos grandes capitães, Davron Basheri e Rodel Ituralde, estavam lado a lado na ponta de outra mesa, fazendo correções em um mapa das terras da fronteira ocidental. Ituralde tinha olheiras e suas mãos às vezes tremiam. Pelo que Elaine ouvirá,
ele havia sofrido bastante Maradon, tendo sido resgatado muito recentemente. Ela estava surpresa por ele estar ali, na verdade. Tudo bem, disse Elaine à Assembleia. Temos que lutar. Mas como? Onde? Grandes forças de Crias das Sombras invadiram 3 locais, disse Bryne. Caemmin, Kandor e o desfiladeiro de Tarvin. O desfiladeiro não deve ser abandonado, supondo que nossos exércitos sejam suficientes para ajudar Lord Mandragora a se estabilizar lá. O provável resultado do nosso avanço hoje será a retirada das Crias das Sombras para passagem. Manter o inimigo bloqueado ali é uma tarefa inadequada apenas para a cavalaria pesada Malquiere. Talvez seja melhor enviarmos algumas companhias de piqueiros. Se ele continuar a bloquear essa brecha, podemos dedicar a maior parte de nossas forças ao combate em Andor e Kandor. Ageomar assentiu. Sim. Isso deve ser viável se dermos a Daishan o apoio adequado. Mas não podemos correr o risco de deixar Shienar ser invadida como Kandor foi. Se eles saírem da fenda. Estamos preparados para uma batalha prolongada, disse Lord Azar. A resistência de Kandor e a luta de Lan no desfiladeiro nos deram o tempo de que precisamos. Nosso povo está recuando para nossas fortalezas. Podemos resistir, mesmo se perdermos o desfiladeiro. Palavras corajosas, Majestade, disse Gareth Bryne, mas seria melhor se não tivéssemos que testar os Shenaranos dessa forma. Vamos planejar defender o desfiladeiro com qualquer força necessária. E Caemmin? Elaine perguntou. E Turalde assentiu. Uma força inimiga tão atrás das nossas linhas, com um portal para usar como reforços, isso é problema. Relatos iniciais desta manhã, disse Elaine, indicam que eles vão ficar parados por enquanto. Eles queimaram grandes áreas da cidade, mas deixaram outras partes intactas, e agora que tomaram a cidade, os Trollocs foram acionados para apagar as chamas. Eles terão que ir embora eventualmente, disse Bryne. Mas será melhor se conseguirmos expulsá-los o mais rápido possível. Por que não considerar um cerco? Perguntou Ageomar. Acho que o grosso dos nossos exércitos deveria ir para Kandor. Eu não deixaria o trono das nuvens e os 3 salões do comércio caírem como as 7 torres. Kandor já caiu, disse o príncipe e antou suavemente. Os grandes capitães olharam para o filho mais velho da rainha Kandori. Um homem alto, com um jeito silencioso. Agora, falava com ousadia. Minha mãe luta por nosso país, disse ele, mas é uma luta de vingança e redenção. Kandor arde, e isso me parte o coração, mas não podemos impedir isso. Dê a Andor sua maior atenção, é taticamente importante demais para ser ignorado, e eu não verei outra terra cair como a minha. Os outros assentiram. Sabe o conselho, Alteza, disse Bashere. Obrigado. Além disso, não se esqueça de Shayol Ghul, disse Ruark da periferia, onde estava ao lado de Perrin, algumas Aes Sedai e vários outros chefes Aiel. Os grandes capitães se viraram para Ruark, como se tivessem esquecido que ele estava ali. O Caracarn logo atacará Shayol Ghul, disse Ruark. Ele precisará de lanças nas costas quando fizer isso. Ele os terá, disse Elaine. Embora isso signifique 4 frentes de batalha. Shayol Ghul, desfiladeiro de Tarvin, Kandor e Caemmin. Vamos nos concentrar em Caemmin primeiro, disse Ituralde. Não gosto da ideia de um cerco lá. Precisamos expulsar os Trollocs. Se simplesmente os sitiarmos, eles terão mais tempo para reforçar seus números através daquele portal. Temos que eliminá-los agora, nos nossos termos. Ageomar assentiu com um grunhido, olhando para o mapa de Caemmin que um ajudante colocará sobre a mesa. Podemos estancar esse fluxo? Retomar o portal. Eu tentei, disse Elaine. Esta manhã, enviamos 3 forças separadas através de um portal para o porão com o portal, mas a sombra está preparada e entrincheirada. Nenhuma das forças retornou. Não sei se conseguiremos recuperar o portal, ou mesmo destruí-lo. E se tentássemos do outro lado? Perguntou Ageomar. Do outro lado? Perguntou Elaine. Você quer dizer de dentro dos caminhos? Ageomar assentiu. Ninguém viaja pelos caminhos, disse Ituralde, horrorizado. Os Trollocs viajam, disse Ageomar. Já passei por eles, disse Perrin, aproximando-se da mesa. E peço desculpas, meus lordes, mas não acho que tomar o portal do caminho pelo outro lado daria certo. Pelo que entendi, não poderíamos destruí-lo, mesmo com o poder único. E não conseguiríamos mantê-lo lá dentro, não com o vento negro lá dentro. Nossa melhor opção é, de alguma forma, tirar aqueles Trollocs de Caemmin e então defender este lado do portal do caminho. Se ele estiver devidamente protegido,
A sombra jamais conseguirá usá-lo contra nós. Muito bem, disse Elaine. Vamos considerar outras opções. Mas me ocorre que deveríamos mandar buscar os Ashamen deles também na Torre Negra. Quantos são? Perrin pigarreou. Acho que é melhor tomar cuidado com aquele lugar, Majestade. Tem alguma coisa acontecendo lá. Elaine franziu a testa. Alguma coisa? Não sei, disse Perrin. Falei com Rand sobre isso, e ele ficou preocupado e disse que ia investigar. Enfim, só tome cuidado. Eu sempre tomo cuidado, disse Elaine distraidamente. Então, como tiramos esses Trollocs de Caemlyn? Talvez possamos esconder uma grande força de ataque na Floresta Brain. Fica aqui, quase 50 léguas ao norte de Caemlyn. Bryne apontou para o mapa. Se uma companhia menor de soldados fosse até os portões da cidade e fizesse os Trollocs persegui-los de volta à floresta como isca na armadilha. Sempre me preocupei que um exército invasor usasse a floresta como cobertura, como base para atacar a cidade. Nunca pensei que eu mesma consideraria a mesma opção. Interessante, disse a Geomar, estudando o mapa do terreno ao redor de Caemlyn. Parece uma perspectiva sólida. Mas e Kandor? Perguntou Basheri. O príncipe está certo ao dizer que o país não tem mais salvação, mas não podemos simplesmente deixar os Trollocs se espalharem por outras terras. Ituralde coçou o queixo. Toda essa questão vai ser difícil. 3 exércitos Trolloc, e nós somos forçados a dividir nossa atenção entre eles. Sim, cada vez mais, percebo que a decisão certa é focar em um deles e enviar forças de retardamento contra os outros 2. O exército da sombra em Caemlyn é provavelmente o menor, disse a Geomar, já que o tamanho do portal restringiu sua entrada na cidade. Sim, concordou Basheri. Nossa chance de uma vitória rápida em uma das frentes de batalha é maior em Caemlyn. Devemos atacar com força lá, com a maior de nossas forças de ataque. Se conseguirmos vencer em Andor, reduziremos o número de frentes em que precisamos lutar, e isso será extremamente vantajoso. Sim, disse Elaine. Reforçamos Lan, mas dizemos a ele que sua função será resistir lá o máximo que puder. Colocamos uma segunda força na fronteira de Kandor, com o propósito de atrasar a batalha também, talvez uma retirada lenta, conforme as condições exigirem. Enquanto essas 2 frentes estiverem sob controle, podemos concentrar nossa verdadeira atenção, e nosso maior exército, em derrotar os Trollocs em Caemlyn. Ótimo, disse a Geomar. Gostei. Mas que força colocamos em Kandor? Que exército pode deter os Trollocs, mas não exigirá um grande comprometimento de tropas? A Torre Branca? Perguntou Elaine. Se enviarmos as Aes Sedai para Kandor, elas podem retardar o avanço dos Trollocs pela fronteira. Isso permitirá que o resto de nós se concentre em Caemlyn. Sim, disse Bryne. Gostei. E quanto à 4ª frente de batalha? Perguntou Ituralde. Shaiol Ghul? Alguém sabe o que o Senhor Dragão planeja lá? Ninguém falou. Os Aiel cuidarão das necessidades dele, disse Amis ao lado dos chefes dos clãs. Vocês não precisam se preocupar conosco. Façam seus planos de batalha, e nós faremos os nossos. Não, disse Elaine. Elaine, disse a Vienda. Nós. Era exatamente isso que Rand queria evitar, disse Elaine, com firmeza. Os Aiel trabalharão conosco. A batalha em Shaiol Ghul pode ser a mais importante de todas. Não permitirei que um grupo presuma se isolar e lutar sozinho. Vocês aceitarão nossa ajuda. E, acrescentou para si mesma, nossa direção. Os Aiel eram excelentes guerreiros, mas havia algumas coisas que eles simplesmente não admitiam. A utilidade da cavalaria, por exemplo. Os Aiel obviamente não gostavam da perspectiva de comando dos pantaneiros. Eles se irritaram, estreitando os olhos. Os Aiel são excelentes e regulares, disse Bryne, olhando para eles. Eu os enfrentei na neve sangrenta e sei o quão mortais vocês podem ser. No entanto, se o Lorde Dragão atacar Shaiol Ghul, provavelmente precisaremos tomar o vale e mantê-lo pelo tempo que ele levar para lutar contra o Tenebroso. Não sei quanto tempo isso levará, mas pode levar horas. Dias. Digam-me, vocês já tiveram que se entrincheirar e lutar uma guerra defensiva prolongada? Faremos o que for preciso, disse Ruark. Ruark, disse Elaine. Vocês mesmos insistiram em assinar a paz do dragão. Vocês mesmos insistiram em fazer parte da nossa coalizão. Espero que cumpram a sua palavra. Farão o que lhes for ordenado. As perguntas de Bryne e Ituralde os irritaram, mas receber ordens diretas sobre o que fazer os fez recuar. Ruark assentiu.
Claro, disse ele. Eu tenho que. Encare isso ouvindo, disse Elaine, e dando sua opinião. Se vamos lutar em 4 frentes diferentes ao mesmo tempo, precisaremos de muita coordenação. Ela olhou para os generais reunidos. Me ocorreu. Temos 4 frentes de batalha e 4 grandes capitães. Basheri assentiu. Não é coincidência. Bem, pode ser. Não existem coincidências, Alteza, disse Basheri. Se tem uma coisa que aprendi viajando com o Senhor Dragão, é isso. 4 de nós, 4 frentes de batalha. Cada um de nós pega um, com a Rainha Elaine coordenando entre nós e supervisionando o esforço de guerra como um todo. Eu irei para os Malquieri, disse Agelmar. A maioria dos habitantes da fronteira luta lá agora. E Kandor? Perguntou Elaine. Se as Aes Sedai lutarem lá, disse Bryne, eu também lutarei. Meu lugar é na Torre Branca. Ele não quer lutar em Andor, pensou Elaine. Ele não quer lutar ao meu lado. Ele quer que a ruptura seja total. Quem vem para Andor comigo, então? Eu vou, disse Basheri. E eu, então, para Shaiol Ghul, disse Ituralde, assentindo. Para lutar ao lado de Aiel. Um dia que eu nunca pensei que veria, na verdade. Ótimo, disse Elaine, puxando uma cadeira. Então vamos nos aprofundar e chegar aos detalhes. Precisamos de um local central para eu trabalhar, e Caemlyn está perdida. Por enquanto, usarei Merrilor. É central e tem bastante espaço para movimentar tropas e suprimentos. Perrin, você acha que poderia se encarregar da logística deste acampamento? Montar um campo itinerante e organizar os canalizadores para ajudar nas comunicações e operações de suprimentos. Perrin assentiu. O resto de vocês, disse ela, vamos dividir as forças em detalhes e elaborar os planos. Precisamos ter uma ideia concreta de como vamos expulsar aqueles Trollocs de Caemlyn, para que possamos combatê-los em terreno equilibrado. Horas depois, Elaine saiu do pavilhão, com a mente fervilhando de detalhes sobre táticas, necessidades de suprimentos e posicionamento de tropas. Ao piscar, ela conseguia visualizar mapas em sua mente, cobertos pelas anotações concisas de Gareth Bryne. Os outros da reunião começaram a se afastar para seus acampamentos separados para começar a executar seus planos de batalha. O céu escurecendo exigiu que lanternas fossem instaladas ao redor do pavilhão. Ela se lembrava vagamente de que tanto o almoço quanto o jantar haviam sido trazidos para a reunião. Ela tinha comido, não tinha. Simplesmente havia tanta coisa para fazer. Ela acenou com a cabeça para os governantes que passaram por ela, despedindo-se. A maioria dos detalhes do planejamento inicial já havia sido acertada. No dia seguinte, Elaine levaria suas tropas para Andor e iniciaria a primeira etapa do contra-ataque contra a Sombra. O solo ali agora era macio e elástico, com grama verde escura. A influência de Rand permanecia, embora ele tivesse partido. Enquanto Elaine inspecionava aquelas árvores imponentes, Gareth Bryne se aproximou dela. Ela se virou, surpresa por ele ainda não ter saído do pavilhão. Os únicos que ainda estavam ali eram os servos e os guardas de Elaine. Lord Bryne? Perguntou ela. Só queria dizer que estou orgulhoso, Bryne disse suavemente. Você se saiu bem lá. Eu não tinha quase nada a acrescentar. Você acrescentou liderança, disse Bryne. Você não é uma general, Elaine, e ninguém espera que seja. Mas quando Tenobia reclamou que Saldaia estava exposta, foi você quem a desviou de volta para o que importa. A tensão está alta, mas você nos manteve unidos, amenizou os ressentimentos, impediu que brigássemos uns com os outros. Bom trabalho, Majestade. Muito bom trabalho. Ela sorriu. Luz, mas era difícil não sorrir positivamente com as palavras dele. Ele não era seu pai, mas, em muitos aspectos, era o mais próximo de um deles. Obrigada. E Bryne, a coroa pede desculpas por... Nem uma palavra sobre isso, disse ele. A roda tece como quer. Não culpo Andor pelo que aconteceu comigo. Ele hesitou. Ainda vou lutar junto com a Torre Branca, Elaine. Eu entendo. Ele fez uma reverência para ela e caminhou em direção à seção de acampamento de Egwene. Birgitte se aproximou de Elaine. Voltamos para o acampamento, então, perguntou a mulher. Eu. Elaine hesitou, ouvindo algo. Um som fraco, mas de alguma forma profundo e poderoso. Ela franziu a testa, caminhando em direção ao som, erguendo a mão para imobilizar Birgitte enquanto começava a perguntar o que estava acontecendo. Os dois contornaram o pavilhão, atravessando a grama verde e o hálito da manhã em flor,
caminhando em direção ao som, que se tornava cada vez mais forte. Uma canção. Uma bela canção, diferente de todas que ela já ouvirá, que a fazia tremer com sua sonoridade marcante. Aquilo a inundou, envolveu-a, vibrou através dela. Uma canção alegre, uma canção de admiração e maravilhamento, embora ela não conseguisse entender as palavras. Ela se aproximou de um grupo de criaturas imponentes, como árvores, de pé, com as mãos nos troncos retorcidos das árvores que Rand havia cultivado, os olhos fechados. 3 dúzias de Ogier de várias idades, desde aqueles com sobrancelhas tão brancas quanto a neve fresca até aqueles tão jovens quanto Loial. Ele estava ali com eles, um sorriso erguendo-se nos cantos da boca enquanto cantava. Perrin, de braços cruzados, estava perto com a esposa. Sua conversa sobre ir até o Ashamain me fez pensar, se precisamos de aliados, que tal os Ogier? Eu ia ver se conseguia encontrar Loial, mas antes de partir, já os encontrei aqui entre estas árvores. Elaine assentiu, ouvindo a canção dos Ogier atingir o clímax e depois desaparecer, com os Ogier curvando a cabeça. Por um momento, tudo ficou em paz. Finalmente, um antigo Ogier abriu os olhos e se virou para Elaine. Sua barba branca chegava até o peito, abaixo dos bigodes brancos que caíam de cada lado da boca. Ele deu um passo à frente, e outros antigos, homens e mulheres, se juntaram a ele. Com eles, veio Loial. Você é a rainha, disse o ancião Ogier, curvando-se diante dela. Aquela que lidera esta jornada. Eu sou Ama, filho de Dal, filho de Morel. Viemos emprestar nossos machados à sua luta. Estou satisfeita, disse Elaine, acenando para ele. 3 dúzias de Ogier darão mais força à nossa batalha. 3 dúzias, jovem. Aman deu uma risada estrondosa. O grande toco não se reuniu, não debateu por tanto tempo, para lhe enviar 3 dúzias dos nossos. Os Ogier lutarão ao lado dos humanos. Todos nós que pudermos empunhar um machado ou uma faca longa. Maravilhoso, disse Elaine. Vou lhe dar um bom uso. Uma mulher Ogier mais velha balançou a cabeça. Tão apressada, tão rápida. Saiba disso, jovem. Houve alguns que teriam abandonado você, e o mundo, para a sombra. Elaine piscou, chocada. Você teria mesmo feito isso? Só, nos deixado em paz? Para lutar. Alguns argumentaram a favor disso, disse Ama. Eu mesma assumi essa posição, disse a mulher. Eu apresentei o argumento, embora não acreditasse realmente que estivesse correto. O quê? Perguntou Loial, cambaleando para frente. Isso lhe pareceu novidade. Você não fez isso. A mulher olhou para ele. As árvores não crescerão se o tenebroso reivindicar este mundo. Loial pareceu surpreso. Mas por que você? Uma discussão precisa ter oposição para se provar, meu filho, disse ela. Quem discute de verdade aprende a profundidade do seu comprometimento através da adversidade. Você não aprendeu que as árvores criam raízes mais fortes quando o vento sopra através delas. Ela balançou a cabeça, embora parecesse afetuosa. Isso não quer dizer que você devesse ter deixado o estábulo quando fez. Não sozinho. Felizmente, isso já foi resolvido. Já está tudo resolvido? Perguntou Perrin. Loial corou. Bem, Perrin, eu sou casado agora. Você não mencionou isso antes. Tudo aconteceu tão rápido. Mas eu sou casado com a Eirite, sabe? Ela está logo ali. Você a ouviu cantar? A música dela não é linda? Ser casado não é tão ruim, Perrin. Por que você não me disse que não era tão ruim assim? Acho que gosto bastante disso. Estou feliz por você, Loial, interrompeu Elaine. Ogier podia falar bastante sobre tangentes se não se tomasse cuidado. E grata a todos vocês por se juntarem a nós. Talvez valha a pena o preço, disse Ama, só para ver estas árvores. Em toda a minha vida, os homens só cortaram grandes árvores. Ver alguém cultivando-as em vez delas. Tomamos a decisão certa. Sim, tomamos. Os outros precisarão ver isto. Loial acenou para Perrin, aparentemente querendo alcançá-lo. Permita-me pegá-lo emprestado por um instante, Loial, disse Elaine, guiando Perrin em direção ao centro do bosque. Faile e Birgitte juntaram-se a ela, e Loial esperava atrás. Ele parecia distraído pelas árvores imponentes. Tenho uma tarefa que quero lhe atribuir, disse Elaine suavemente a Perrin. Perder Caemin ameaça colocar nossos exércitos em uma crise de suprimentos.
Apesar das reclamações sobre os preços dos alimentos, mantivemos todos alimentados, além de acumular suprimentos para a batalha que se aproximava. Esses suprimentos agora se foram. E Cairien? Perguntou Perrin. Ainda tem comida, disse Elaine. Assim como a Torre Branca e Tyr. Baerlon tem bons suprimentos de metais e pólvora. Preciso descobrir o que podemos obter das outras nações e descobrir a situação alimentar delas. Será uma tarefa gigantesca coordenar os suprimentos e as ações para todos os exércitos. Gostaria de uma pessoa responsável por tudo isso. Você estava pensando em mim, disse Perrin. Sim. Desculpe, disse Perrin. Elaine, Rand precisa de mim. Rand precisa de todos nós. Ele precisa mais de mim, disse Perrin. Min viu, disse ele. Sem mim na última batalha, ele vai morrer. Além disso, tenho algumas lutas para terminar. Eu farei isso, disse Faile. Elaine se virou para ela, franzindo a testa. É meu dever administrar os assuntos do exército do meu marido, disse Faile. Vossa Majestade é sua suzerana, então suas necessidades são as necessidades dele. Se Andor comandar a última batalha, então os 2 rios a alimentarão. Dê-me acesso a portões grandes o suficiente para passagem de carroças, dê-me tropas para proteger meus movimentos e me dê acesso aos registros do intendente de quem eu quiser. Eu cuidarei disso. Era lógico e racional, mas não era o que Elaine precisava. Até que ponto ela confiava naquela mulher? Faile havia se mostrado hábil na política. Isso era útil, mas será que ela realmente se considerava parte de Andor? Elaine observou a mulher. Não há ninguém melhor em quem você possa confiar essa tarefa, Elaine, disse Perrin. Faile cuidará disso. Perrin, disse Elaine. Há um assunto diferente envolvido nisso. Podemos falar em particular por um momento. Vou contar a ela o que foi quando terminarmos, Majestade, disse Perrin. Não guardo segredos da minha esposa. Faile sorriu. Elaine olhou para os dois e suspirou baixinho. Egwene veio até mim durante nossos preparativos para a batalha. Há um certo item importante para a última batalha que ela precisa entregar. A trombeta de Valeri, disse Perrin. Espero que você ainda a tenha. Temos. Na torre, escondida. Nós a tiramos do cofre sem muita pressa. Ontem à noite, aquela sala foi arrombada. Eu só sei por causa de certas proteções que colocamos. A Sombra sabe que temos a trombeta, Perrin, e os lacaios do Tenebroso estão procurando por ela. Eles não podem usá-la. Ela está ligada a Mate até que ele morra. Mas se os lacaios da Sombra conseguirem capturá-la, ele pode impedir Mate de usá-la. Ou, pior, matá-lo e depois explodi-la eles mesmos. Você quer mascarar a movimentação, disse Faile, usando os transportes de suprimentos para esconder para onde você está levando. Preferimos entregar isso diretamente ao Mate, disse Elaine. Mas ele pode ser difícil, às vezes. Eu esperava que ele estivesse aqui nesta reunião. Ele está em Eboldar, disse Perrin, fazendo algo com o Seanchan. Ele te contou? Perguntou Elaine. Não exatamente, disse Perrin, parecendo desconfortável. Nós temos algum tipo de conexão. Às vezes, vejo onde ele está e o que está fazendo. Aquele homem, disse Elaine, nunca está onde precisa estar. E, no entanto, disse Perrin, ele sempre chega lá. Os Seanchan são os inimigos, disse Elaine. Mate parece não entender isso, considerando o que fez. Luz, espero que aquele homem não esteja se metendo em encrenca de alguma forma. Eu farei isso, disse Faile. Eu cuidarei da trombeta de Valeri. Vou garantir que ela chegue até Mate, guardá-la. Sem querer ofender nenhum de vocês, disse Elaine, mas hesito em confiar isso a alguém que não conheço bem. Foi por isso que vim até você, Perrin. Isso vai ser um problema, Elaine, disse Perrin. Se eles realmente estiverem de olho na trombeta, vão esperar que você e Egwene a entreguem a alguém que vocês conhecem bem. Escolham Faile. Não há ninguém em quem eu confie mais do que ela, mas ela não será suspeita, pois não tem nenhuma relação direta com a Torre Branca. Elaine assentiu lentamente. Muito bem. Enviarei um aviso sobre como será entregue. Por enquanto, comece a enviar suprimentos para estabelecer um precedente. Muita gente sabe sobre a trombeta. Depois que a entregarmos a você, enviarei 5 emissários suspeitos da Torre Branca e semearei os rumores certos. Esperamos que a Sombra presuma que a trombeta está sendo carregada por um desses emissários. Quero que ela esteja onde ninguém espera,
pelo menos até que possamos entregá-la às mãos de Matrim. 4 frentes de batalha, Lord Mandragora, repetiu Bullen. É o que os mensageiros estão dizendo. Caemin, Shaiol Ghul, Kandor e aqui. Eles querem tentar conter os Trollocs aqui e em Kandor enquanto se esforçam para derrotar os de Andor primeiro. Lan grunhiu, guiando Mandarba em torno da pilha fétida de Trollocs mortos. As carcaças serviam como um baluarte agora que seus 5 achamenhos haviam empurrado para cima, formando montes como colinas escuras e sangrentas diante da praga, onde os filhos da sombra se reuniam. O fedor era horrível, é claro. Muitos dos guardas pelos quais ele passou em suas rondas jogaram folhas de Sprigliaf nas fogueiras para disfarçar o cheiro. A noite se aproximava, trazendo consigo suas horas mais perigosas. Felizmente, aquelas nuvens negras acima tornavam as noites tão escuras que os Trollocs tinham dificuldade para enxergar qualquer coisa. O crepúsculo, no entanto, era um momento de força para eles, um momento em que os olhos dos humanos eram obstruídos, mas os olhos dos proles das sombras, não. O poder do ataque unido dos Borderlanders havia empurrado os Trollocs de volta para a entrada do desfiladeiro. Lan recebia reforços a cada hora com lanceiros e outros soldados para ajudá-lo a manter a posição. No geral, a situação parecia muito melhor agora do que no dia anterior. Ainda sombrio, no entanto. Se o que Bullen disse estivesse certo, seu exército estaria estacionado ali como uma força de contenção. Isso significava menos tropas para ele do que gostaria. Ele não podia criticar as táticas apresentadas, no entanto. Lan passou para a área onde os lanceiros Shenaranos cuidavam de seus cavalos. Uma figura emergiu deles e cavalgou ao lado de Lan. O rei Azar era um homem compacto com um coque branco, recém-chegado do campo de Merrilor após um longo dia planejando a batalha. Lan começou a se curvar a cavalo, mas parou quando o rei Azar se curvou diante dele. Majestade! Lan perguntou. Agelmar trouxe seus planos para esta frente de batalha, Daishan, disse o rei Azar, colocando-se ao seu lado. Ele gostaria de revisá-los conosco. É importante que você esteja lá. Lutamos sob a bandeira de Malkier. Todos concordamos. Tenobia. Lan perguntou, genuinamente surpreso. No caso dela, um pouco de incentivo foi necessário. Ela se recuperou. Também recebi a notícia de que a rainha Eteniele deixará Kandor e virá para cá. As terras da fronteira lutam juntas nesta batalha, e faremos isso com você à nossa frente. Eles cavalgaram sob a luz que se esvaía, fileira após fileira de lanceiros saudando Eazar. Os Shenaranos eram a melhor cavalaria pesada do mundo e haviam lutado, e morrido, sobre aquelas rochas inúmeras vezes, defendendo as terras verdejantes ao sul. Eu irei, concordou Lan. O peso do que você me deu parece 3 montanhas. Eu sei, disse Eazar. Mas nós o seguiremos, Daishan. Até que o céu se rasgue, até que as rochas se partam sob os pés e até que a própria roda pare de girar. Ou, que a luz envie sua bênção, até que cada espada seja favorecida pela paz. E Kandor, se a rainha vier aqui, quem liderará a batalha? A Torre Branca cavalga para lutar contra os Filhos das Sombras, disse Eazar. Vocês ergueram a garça dourada. Juramos ajudá-los, e assim fizemos. Ele hesitou, e então sua voz ficou sombria. Kandor está irrecuperável agora, Daishan. A rainha admite. A função da Torre Branca não é recuperá-la, mas impedir que os Filhos das Sombras tomem mais território. Eles se viraram e cavalgaram por entre as fileiras de lanceiros. Os homens eram obrigados a passar o crepúsculo a poucos passos de suas montarias, e se ocupavam cuidando de armaduras, armas e cavalos. Cada homem carregava uma espada longa, às vezes 2, presa às costas, e todos carregavam maças e adagas nos cintos. Os Shenaranos não dependiam apenas de suas lanças. Um inimigo que pensasse em prendê-los sem espaço para atacar logo descobriria que eles podiam ser muito perigosos em combate corpo a corpo. A maioria dos homens usava sobrecasacas amarelas sobre suas placas e cotas de malha, ostentando o falcão negro. Eles faziam suas saudações com as costas eretas e rostos sérios. De fato, os Shenaranos eram um povo sério. Viver nas terras da fronteira era isso. Lan hesitou, mas depois falou em voz alta. Por que estamos de luto? Os soldados próximos se viraram para ele. Não é para isso que treinamos, gritou Lan. Não é esse o nosso propósito, as nossas próprias vidas. Esta guerra não é algo para se lamentar. Outros homens podem ter sido negligentes, mas nós não. Estamos preparados, e por isso este é um momento de glória. Que haja riso. Que haja alegria. Vamos celebrar os caídos e brindar aos nossos antepassados, que nos ensinaram bem. Se você morrer amanhã,
aguardando seu renascimento. Orgulhe-se. A última batalha está chegando, e estamos prontos. Lan não tinha certeza, exatamente, do que o fizera dizer aquilo. Suas palavras inspiraram uma onda de Daishan. Daishan. Avante, garça dourada. Ele viu que alguns dos homens estavam anotando o discurso para repassá-lo aos outros. Você realmente tem a alma de um líder, Daishan, disse Azar enquanto eles cavalgavam. Não é isso, disse Lan, olhando para frente. Não suporto autopiedade. Muitos homens pareciam estar preparando suas próprias mortalhas. Um tambor sem pele, disse Azar suavemente, sacudindo as rédeas do cavalo. Uma bomba sem empunhadura. Uma canção sem voz. Ainda assim, é meu. Ainda assim, é meu. Lan se virou, franzindo a testa, mas o rei não deu nenhuma explicação para o poema. Se seu povo era um povo sério, seu rei era ainda mais. Azar tinha feridas profundas que ele escolheu não compartilhar. Lan não o culpava por isso. O próprio Lan fizera o mesmo. Naquela noite, porém, ele pegou Azar sorrindo enquanto pensava no que quer que tenha levado o poema aos seus lábios. Aquele era Nazai de Hidingwod. Lan perguntou. Azar pareceu surpreso. Você leu a obra de Anazai? Ela era a favorita de Moiraine Sedai. Parecia que poderia ser dela. Cada um dos seus poemas foi escrito como uma elegia, disse Azar. Este era para o pai dela. Ela deixou instruções. Pode ser lido, mas não deve ser dito em voz alta, exceto quando for apropriado. Ela não explicou quando seria apropriado fazê-lo. Chegaram às tendas de guerra e desmontaram. Assim que o fizeram, porém, as trombetas de alarme começaram a soar. Os dois homens reagiram, e Lan, inconscientemente, tocou a espada em seu quadril. Vamos até Lorde Ageomar, gritou Lan enquanto os homens começavam a gritar e os equipamentos a chacoalhar. Se lutarem sob minha bandeira, aceitarei o papel de líder com prazer. Sem hesitação alguma, disse Azar. O que eu sou? Perguntou Lan, saltando para a cela. Algum pastor de uma aldeia esquecida? Cumprirei meu dever. Se os homens forem tolos o suficiente para me colocarem no comando deles, eu os mandarei cuidar dos seus também. Azar assentiu e fez uma saudação, erguendo os cantos da boca em outro sorriso. Lan retribuiu a saudação e galopou com Mandar pelo centro do acampamento. Os homens nos arredores acendiam fogueiras. A chama havia criado portais para uma das muitas florestas moribundas do sul, para os soldados coletarem lenha. Se Lan conseguisse o que queria, aqueles 5 canalizadores jamais desperdiçariam suas forças matando Trollocs. Eles seriam úteis demais caso contrário. Narisma saudou Lan ao passar. Lan não tinha certeza se os grandes capitães haviam escolhido um Ashaman da fronteira de propósito, mas não parecia ser coincidência. Ele tinha pelo menos um de cada nação da fronteira, inclusive um filho de pais Malquieri. Nós lutamos juntos.